Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um de nossos vídeos. Nesse vídeo de hoje nós iremos falar sobre a diferença entre o consórcio e o financiamento. Qual será que compensa mais e quais são as condições que nós devemos considerar em cada uma dessas duas formas de realizar o seu sonho aí comprando um carro ou comprando um imóvel. Ok? Vamos lá? Bom pessoal, antes de começarmos esse vídeo, já não esqueça aí de deixar o seu like, de comentar, compartilhar esse vídeo para que ele consiga alcançar mais pessoas e ao mesmo tempo, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, porque só depois de você se inscrever é que você vai ser notificado pelo YouTube de que novos vídeos estão sendo postados nesse canal, ok? Bom, dado esse recado inicial, pessoal, vamos então passar a analisar os dois cenários, tanto do financiamento quanto do consórcio. Primeiro, pessoal, o que é o financiamento? O financiamento nada mais é do que você buscar crédito junto a outras instituições financeiras, a bancos financeiras ou até factorings, no sentido de buscar recursos para que você consiga comprar esse imóvel, comprar esse veículo, tá? Então, é um empréstimo, basicamente é isso. O consórcio, por sua vez, não é um empréstimo. O consórcio é como se cada pessoa mensalmente desse um pouquinho e esses pouquinhos de várias pessoas vão ser unidos de forma a contemplar uma pessoa. Então, um exemplo, imagina um carro de 30 mil reais. Né? Se você tiver 30 pessoas num consórcio e cada uma der mil e alguma coisa, né, mil e poucos reais, cada R$ 1.000 dessas 30 pessoas vão conseguir contemplar 30 mil reais, ou seja, uma pessoa a cada mês, por exemplo, né? A depender, claro, da forma como o consórcio ali estiver estabelecido. Então isso é só um exemplo, pessoal, para vocês entenderem a diferença entre o consórcio e o financiamento. O financiamento, eu pessoalmente vou ao banco, pego um recurso e compro esse imóvel ou esse veículo à vista e vou pagar para o banco, tá? Mas o banco aliena esse bem, ou seja, esse banco ele fica sendo dono, né, desse bem caso eu não pague esse bem durante esse período do financiamento. O consórcio, eu só vou alienar esse bem, eu só vou vincular esse bem ao consórcio quando eu for contemplado. Até ser contemplado, eu simplesmente estou pagando algo que me dará direito no futuro de uma carta de crédito, né? E essa carta de crédito é que vai me possibilitar ter acesso aí a esse bem, a esse imóvel, a esse veículo, ok? Bom, pessoal, essas então são as duas diferenças entre consórcio e financiamento. Agora, qual será que é a proposta que mais compensa para mim? Bom, primeiro vamos falar das vantagens e desvantagens de cada um para a gente depois chegar a essa conclusão. Vantagens do financiamento. Você pega o recurso na hora. Obviamente você consegue adquirir esse bem na hora. Você consegue comprar esse carro, comprar essa casa à vista. Basicamente é isso, né? Porque você vai ter esse recurso à vista, tá? Desvantagem do financiamento. Normalmente as taxas de juros são altas. Normalmente os bancos, as instituições financeiras colocam umas tarifas, que a gente chama de TAC, tarifa de abertura de cadastro, que também são altas. Você paga o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, né, que é um percentual estabelecido pelo governo. Isso você paga para o governo. Além disso, normalmente, essas instituições financeiras, elas aprovam esse crédito apenas se você tiver um histórico naquele banco, um histórico de movimentação bancária, né? Ou se você tiver um score, que eles falam, né? Uma pontuação boa na análise de crédito, tá? O consórcio, por sua vez, pessoal, tem como vantagens, né, o fato de que você não tem taxa de juros, apesar de que você paga uma taxa de administração, que é um percentual sobre o valor total da sua carta de crédito, e esse percentual ele é diluído nas parcelas, ok? Então isso você paga o consórcio. Então ele tem como vantagem não ter a taxa de juros, mas tem como desvantagem aí ter a taxa de administração. Agora tem uma outra desvantagem no consórcio, você não pega o bem na hora, você não tem acesso ao recurso na hora, apenas em duas possibilidades, ou quando você for contemplado no sorteio mensal, bimestral, a depender aí do consórcio,
ou quando você dá um lance, né, nesse consórcio. O lance nada mais é do que um valor extra que você coloca naquela carta de crédito, naquele consórcio, de maneira que você consiga ter acesso mais rapidamente a esse consórcio. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que você está adquirindo um veículo de 50 mil reais, né? Então você está pagando ali mensalmente algo em torno de R$1.000, só para vocês entenderem o meu raciocínio. Historicamente, esse consórcio ele vai ter uma taxa, né, de lance em que esse bem é contemplado. Um exemplo, 50%. Se for 50%, né, de 50 mil, daria 25 mil reais aproximadamente. Isso significa, pessoal, que se você chegar com aproximadamente 25, vamos colocar 30 mil para garantir, 30 mil reais e der de lance, ou seja, tirar 30 mil reais do bolso e der para o consórcio vai te repassar os 50, né? Ou seja, você vai ser contemplado, né, com esses 50 mil. E por que isso seria vantagem, pessoal? Porque normalmente é o que a gente acaba fazendo com a aquisição de uma casa ou de um carro, não é verdade? Ou de uma moto. Quando você vai comprar uma casa, às vezes você dá uma entrada. Quando você vai comprar um carro, às vezes você vai dar uma entrada. Você não vai financiar 100%. Então, você pode se aproveitar dessa possibilidade do consórcio, fazer o consórcio que você não tem direito ao bem no momento, entretanto, dar o lance para tentar aí sim garantir aí a aquisição, garantir aí a sua contemplação nesse consórcio, ok? Pessoal, essas são algumas características básicas, né, em relação ao consórcio e ao financiamento, né, que são importantes aqui da gente também descrever para vocês. Agora, claro, a gente precisa considerar muitos outros aspectos envolvidos. Por exemplo, qual que é a taxa de juros envolvida no financiamento? Será que essa taxa de juros envolvida ela é maior do que a taxa de administração do consórcio? Historicamente, sim, tá? Historicamente, sim. Se você pegar na média, a média da taxa de juros de um financiamento é bem maior do que a média da taxa de juros, da média da taxa de administração, perdão, do consórcio, já que o consórcio não tem taxa de juros, ok? Então, se a gente comparar as médias, né, de fato o consórcio nesse ponto compensa mais. Entretanto, pessoal, a gente não pode se esquecer desse ponto muito importante que eu ressaltei, de que o consórcio você não tem acesso ao bem imediatamente, a não ser que você dê o lance, né? E se você não der o lance, pessoal, você vai ficar ali basicamente aguardando um sorteio. E isso não é muito positivo, porque esse sorteio pode acontecer com que você seja sorteado só ao final, que você tenha acesso a esse bem só ao final, tá? Agora, também é importante ressaltar, pessoal, que todo mundo do consórcio vai ter acesso ao bem. A questão é que uns antes, ou por sorteio ou por contemplação, e outros apenas ao final do bem. Então, se você não tiver pressa para adquirir esse bem, o consórcio é a melhor opção. Se você tiver pressa, mas tiver um recurso considerado razoável para dar de lance nesse consórcio, e essa média você pode consultar junto à própria operadora de consórcio, você também pode ir pelo consórcio que compensa mais do que você fazer esse tipo de financiamento. Entretanto, se você tem pressa e se você não tem recurso suficiente ali para cobrir esse percentual médio de lances que você pode observar junto à operadora de consórcio, o ideal é você fazer um financiamento de veículos que, mesmo mais caro, vai te dar acesso ao bem imediatamente, ok? Agora, pessoal, é importante a gente ressaltar também que tanto o financiamento quanto o consórcio, você vai obter esse recurso, né, digamos assim, e aí você vai poder fazer o quê? No caso do financiamento, um Pix, né, por exemplo, para quem você estiver comprando o imóvel ou o veículo. E o consórcio, na verdade, já transfere o dinheiro diretamente, né, para aquela pessoa, aquela empresa que você esteja adquirindo o bem. Mas por que eu estou falando do Pix, pessoal? Vou deixar aqui no card para vocês que nada mais é esse card do que um vídeo que eu gravei a respeito do Pix, que é uma ferramenta muito importante para fazer transferência de recursos, né? Esse Pix ele facilita aí essa transferência de maneira que você consiga ter acesso ao recurso mais fácil e ao mesmo tempo registrar essa operação sem medo, sem chance desse dinheiro
se perder durante o tempo, ok? Bom, pessoal, além disso, eu gostaria de falar para vocês que nós vamos postar vídeos todas as quartas-feiras, tá? Toda quarta-feira vai ter um novo vídeo, então não se esqueça de se inscrever no canal, de comentar esse vídeo, falar o que você achou, né? Curtir, compartilhar, tá? E nós nos encontramos no nosso próximo vídeo, ok? Um abraço e até lá!